Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E hoje a gente vai falar um pouquinho da Instrução Normativa 101 e as alterações nos benefícios do INSS que foram trazidas pela medida provisória 871. Então, essa instrução normativa, a 101, ela trata das mudanças que foram trazidas pela medida provisória 871, de 18 de janeiro de 2019. A medida provisória que trata também do pente fino. Então, essa medida provisória, ela alterou regras de carência, ela alterou condições para o recebimento de alguns benefícios. Então, ela trouxe aí bastante modificações na área previdenciária. Então, a medida provisória 871, ela foi criada visando combater fraudes, principalmente para combater fraudes e, logicamente, para o governo economizar, porque aí você já aproveita com aquela bandeira de combater fraudes, o governo já vai lá e já pega e já limpa a barra dele para ele ganhar um pouquinho mais de dinheiro em cima dos segurados, né? Bom, e, claro, melhoria da qualidade dos gastos, tentando aumentar a eficiência administrativa da Previdência Social, né? Então, vamos lá, eles falam e a gente finge que acredita. Bom, a carência. No tocante à carência, a partir de agora, se um segurado do INSS perder a qualidade de segurado, que é a condição atribuída a todo cidadão filiado ao INSS que possua uma inscrição e faça pagamentos mensais a título de previdência social. Então, ele está lá, está filiado, ele ficou um tempo sem pagar e aí ele decide voltar a pagar, né? Então, aí o que acontece? Ele só vai ter direito a certos benefícios se, primeiramente, ele cumprir todo o tempo de carência necessário. Então, o segurado, ele só vai ter direito ao recebimento do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão após efetuar o pagamento da quantidade mínima necessária de contribuições previstas para cada um desses benefícios. Então, vamos supor, a título de salário maternidade, o contribuinte individual, a carência é de 10 contribuições mensais. Antes, a pessoa podia ficar um tempo, né? Voltava a contribuir, pagava no primeiro momento 3, depois no segundo momento teve uma alteração, pagava 5 já, voltava a readquirir a condição de segurada para fins de salário maternidade. Agora não. Perdeu, você só vai readquirir, então vamos supor, a mulher perdeu, engravidou, ela quer readquirir, já era, não consegue mais. A contribuinte individual, ela vai ter o filho e não vai ter direito ao salário maternidade. Um profissional, vamos supor, um contribuinte individual também, um advogado, se pagou, 10 anos a pessoa pagou. Aí a pessoa ficou 5 anos sem pagar. Antigamente, ela pagando, a pessoa voltava a pagar 3 e já readquiria a condição de segurado para fins de auxílio-doença. Depois, no segundo momento, houve uma modificação, pagaria 6 e poderia readquirir a condição de segurado. Agora, a pessoa precisa pagar 12 contribuições, ou seja, ela começa do zero. É como se ela nunca, para readquirir a qualidade de segurado e fazer jus ao benefício, ela precisa voltar a pagar o todo, 12 contribuições para ter direito. Então, esse contribuinte individual paga 12 para ter direito ao auxílio-doença, tá? Então, é assim que funciona. Foram essas modificações que trouxeram essa medida provisória e agora que estão sendo abraçadas por essa instrução normativa. Bom, no caso de morte,
Se o segurado vem a falecer, os dependentes têm até 90 dias para pedir a pensão por morte e receber os valores desde o dia que esse parente morreu. Então, a pessoa morreu em janeiro, você pode pedir em abril a pensão por morte, que você vai receber desde a data do óbito. Agora, se o pedido for feito depois desse período, o pagamento será feito a partir da data de entrada do requerimento, a partir do momento que você ligou lá para agendar o pedido de pensão por morte, tá? E não mais da data do óbito, porque passaram já os 90 dias. E a instrução normativa regulamenta uma exceção, que é o menor de 16 anos, que ele tem 6 meses para pedir o benefício e tem o direito de receber o pagamento desde o dia do falecimento do segurado. Agora, um dos maiores absurdos da medida provisória 871 foi a instituição da prescrição ao dependente menor de 16 anos, porque ela está contra o artigo 198, inciso 1º do Código Civil. E ela contraria tudo o que foi praticado até hoje em direitos sociais. Direito social, você não pode dar um passo para trás. Direito social, a partir do momento que eu conquistei aquele direito é meu até o final da vida. Você não pode retirar direito social, tá? Isso é um absurdo. Então, tal medida, ela vai contra os direitos da criança, que possui força constitucional. Ela está indo até mesmo contra a Constituição, se você for verificar. Então, esse direito da criança, ele tem força constitucional no nosso ordenamento jurídico. Então, e outra mudança é a vinculação do pagamento da pensão por morte à possível pensão alimentícia. Então, se o falecido estiver pagando pensão alimentícia com prazo fixado, então o dependente vai receber a pensão por morte enquanto durar a pensão alimentícia. Então, exemplo, uma mulher separada que atende os critérios legais para receber a pensão por morte vitalícia, tá? Então, o ex-marido dela faleceu, ela tem 45 anos, então ela já tem direito para receber a pensão por morte vitalícia. Mas a pensão alimentícia tinha uma previsão de acabar em 7 anos. Então, nesse caso, olha que louco, a pensão por morte vai ser paga conforme o período da pensão alimentícia, ou seja, ao invés de ser vitalícia, ela vai respeitar o que eles acordaram enquanto antes do óbito dessa pessoa. Então, eles combinaram que durante 7 anos ele pagaria a pensão para essa mulher e ela só vai receber a pensão durante 7 anos. O que é um absurdo, porque se ela tem todos os requisitos para receber vitalício, ela preencheu, mas não, eles vão seguir, então, claro, eles vão sempre adotar a linha do que é o pior para o segurado. Então, nesse caso, ela vai receber enquanto ela receber a pensão alimentícia. Bom, discussão sobre pensão por morte. Uma outra mudança quanto a esse benefício é quanto ao fato de alguém tentando provar que tem direito ao benefício. Então, por exemplo, filhos fora do casamento, eles entram com um pedido de pensão por morte. Então, a cota dessa pessoa vai ficar retida. E se depois foi provado que tem mesmo direito, ele recebe o retroativo. Antigamente, não. Enquanto está em discussão, pagava-se normal a pensão. E depois, essa pessoa, se ela comprovasse por A mais B que ela tinha direito, o INSS pagava o retroativo sem descontar nada de ninguém. Agora, enquanto tiver a discussão judicial, a parte dessa pessoa já fica retida, já desconta dos outros. Então, é 1/5, eles vão receber 1/5 a menos e já vai ficar guardada essa parte, tá? E aí, se a pessoa perder a ação, por exemplo, essa pessoa está dizendo que é filho, não consegue provar, fez o exame de DNA, não conseguiu provar que é filho da pessoa que faleceu, tudo mais, não ficou comprovado, esse dinheiro vai ser dividido entre os dependentes oficiais. Então, volta e eles vão dividir, mas já foi tirado deles isso. Antes, não existia isso. Antes, você discutia normalmente e o INSS depois pagava se foi feita alguma injustiça e tudo mais. Agora, já mudou também. Então, ele não descontava, ele pagava os atrasados. Então, agora essa cota à parte fica retida até a discussão final. E o mesmo procedimento é aplicado no tocante ao recebimento do auxílio reclusão.
o sujeito está preso, o auxílio reclusão sempre segue. Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, é que o auxílio reclusão, ele normalmente segue as regras da pensão por morte. Então, a família que recebe esse auxílio reclusão. Então, se tiver, a pessoa está presa, está tendo uma discussão de paternidade, essa cota à parte vai ficar retida até acabar essa discussão e saber se é filho, se não é filho, se entra ou não entra na divisão, tá? Bom, a prisão, com essa edição da medida 871, o auxílio reclusão passou a ter carência de 24 meses para que os dependentes do segurado que for preso recebam benefício. Então, antes, bastava ter feito uma contribuição. Importante é deixar bem claro que o benefício só é devido à família do segurado de baixa renda. O benefício só vai ser concedido a presos do regime fechado, não mais do semiaberto. Antes também podia ser do semiaberto, agora acabou essa só regime fechado. E a forma de comprovar que está preso também mudou, porque a medida provisória prevê a realização de convênios para agilizar isso, ou seja, ajustes firmados com órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos. E, além disso, prevê também a integração da base de dados, cujas tratativas já estão atualmente em andamento pelo INSS. Então, o benefício de auxílio reclusão só vai ser cessado assim que ocorrer a progressão de regime. Então, para o semiaberto, daquele apenado que estava no recluso. Então, somente sendo devido aos dependentes do apenado em regime fechado, tá? E uma outra novidade é a forma de comprovação da renda mensal. Porque para você comprovar ser mesmo segurado de baixa renda, antes eles verificavam se o último salário do preso era inferior ao valor fixado, tá? Todo ano, por meio de uma portaria interministerial. Agora vai ser a média dos salários de contribuição dos últimos 12 meses. Então, antes da prisão. Então, ele foi preso, eles vão lá pegar os últimos 12 salários, vão fazer a média. Então, o que também deve ser abaixo do valor fixado anualmente por essa portaria interministerial. Se ficar abaixo, recebe. Se ficar acima, você pode entrar com ação, você pode fazer, essa pessoa não vai receber, tá? Então, além de você ser... Esse preso, ele tinha que ser segurado do INSS, ele tem que ter contribuído para o INSS e na hora que ele vai ser preso, o dinheiro não é para ele, é para a família dele. E ainda assim, tem um valor que não pode ser maior que esse valor, porque senão ele não recebe e também não cabe mais no regime semiaberto, só no regime fechado, tá? Bom, a maternidade, a partir de agora, o prazo para você fazer o requerimento do salário maternidade no INSS é de apenas 180 dias. Antes dessa medida provisória, os pais tinham até 5 anos para dar entrada na licença maternidade, que era paga pelo INSS. Mas agora esse prazo de 5 anos não existe mais. Então, portanto, os pais devem ficar atentos para não perder o prazo, devendo dar entrada no salário maternidade o mais rápido possível. Porque se não der entrada, você não vai mais conseguir receber o benefício depois de 180 dias, ou seja, 6 meses do nascimento da criança. Antes, a gente falava, bom, você não recebeu? Eu esqueci, eu tinha outras coisas e eu não fui atrás. Tudo bem, você tem 5 anos. Acabou, tá? Agora, passou 6 meses, esquece. Você não vai, por essa medida provisória, você não vai mais receber. Então, é bom o pessoal ficar esperto aí com o prazo e nasceu, já vai, já dá entrada, já pede, porque depois é complicado, tá? Bom, CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, é necessário emitir a certidão de tempo de contribuição pelo INSS, que é do regime geral, mesmo quando o período de exercício no órgão tenha sido averbado automaticamente. Isso é uma pura perda de tempo, porque se já está lá, já foi averbado, você vai ter que pedir a certidão de tempo de contribuição. Então, se você quiser levar o tempo de um regime para o outro, é bom você providenciar essa certidão. E muitas vezes ela demora bastante para ser emitida.
Então, é bom você fazer isso com uma certa antecedência, porque se você deixar tudo para a última hora, como a gente tem uma mania, brasileiro sempre faz isso de deixar tudo para a última hora, você vai se complicar, tá? Bom, e a medida provisória e a instrução normativa, elas tratam da comprovação da atividade rural do segurado especial, que é o trabalhador do campo. Até o final deste ano de 2019, a forma de comprovação passa a ser uma autodeclaração do trabalhador rural, que é ratificada pelas entidades do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. É o Pronater. Então, ligado ao Ministério da Agricultura e por outras bases que o INSS tiver acesso. Então, a autodeclaração homologada, ela será analisada pelo INSS, que em caso de irregularidade, ele poderá exigir outros documentos previstos em lei. Então, a autodeclaração homologada pelas entidades do Pronater substitui a declaração atual dos sindicatos de trabalhadores rurais. E em 2020, essa medida provisória propôs a criação pelos Ministérios da Economia e da Agricultura, em parceria com órgãos federais, estaduais e municipais, de um sistema de cadastro dos segurados especiais. Então, esse sistema, por sua vez, alimentará o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Então, o CNIS vai ser alimentado e vai passar a ser a única forma de comprovar o tempo de trabalho rural sem contribuição a partir de 2020. Ou seja, os dados do trabalhador rural, eles terão que estar no CNIS, o que, consequentemente, ampliará a possibilidade da concessão automática à distância. Agora, você imagina o rolo que vai ser para estar no CNIS, tá? Se ainda hoje, com tudo direitinho, com o tempo de contribuição, você pega o CNIS sempre você tem que ir lá informar como é que tá. Agora, imagina tempo rural no CNIS. Se funcionasse, seria muito bom, mas o duro é funcionar. Bom, e a Instrução Normativa 101, ela também regulamenta que a comprovação do tempo de atividade rural só será feita por meio de prova contemporânea dos fatos. E é importante a gente dizer que as instruções normativas, elas são a principal ferramenta do INSS para informar os funcionários sobre mudanças dos procedimentos. Só que, infelizmente, ao invés de dar uma aula, de explicar, eles imprimem umas folhas, jogam lá na mesa de cada funcionário e manda ler. Tem funcionário que faz aviãozinho, tem funcionário que joga fora, acaba nem lendo, tá? E acaba nem sabendo, às vezes você pergunta, tem funcionário que não sabe nem o que está acontecendo. Mas outros que são mais aplicados acabam lendo, né, o que eles entendem e passam a aplicar. E para eles a instrução normativa está acima da Constituição, está acima de tudo. Tem a instrução normativa, para eles só vale a instrução normativa e Constituição, lei, isso daí, para eles é a instrução normativa que vale, tá? E essa instrução normativa, ainda é importante dizer que essa instrução normativa de número 101, o INSS vai acelerar a cobrança de valores recebidos por aposentados e pensionistas que conseguiram revisões ou concessões provisórias de benefício na Justiça, mas acabaram perdendo a ação no final do processo. Então, a ordem libera descontos diretamente na renda dos beneficiários de até 30% do valor da aposentadoria. Então, até a publicação da nova regra, a AGU deveria informar, caso a caso, o juiz da ação sobre esse desconto. Então, a AGU ia lá, pedia para o juiz, informava, havia possibilidade, o juiz consultava a parte, falava com o advogado, via como é que era a situação da pessoa. Então, ao pedir essa autorização judicial para revisar a renda do segurado, o INSS era obrigado a dar chance de defesa ao cidadão. E em muitos julgamentos, juízes entendiam que não havia má-fé do beneficiário e, por esse motivo, o desconto não era autorizado.
Então, a inclusão de uma revisão por uma instrução normativa revela a intenção do governo em tornar as cobranças automáticas sem uma discussão judicial prévia, o que é um absurdo. Você pega, a pessoa não está esperando, você já vai lá, você desconta, você não avisa, você não dá chance da pessoa se defender. Então, é uma instrução normativa, mas isso é um absurdo que está sendo feito com segurados. E claro que dá para discutir, não é porque é feito que acabou, morreu, você não vai entrar numa discussão, você entra sim numa discussão judicial, porque não está certo, entendeu? Então, sempre que o governo cria uma barreira, ele vai lá e fecha uma porta, a gente vai e abre uma janela. Porque não é assim que se trata um aposentado, não é assim que se trata uma pessoa que trabalhou uma vida inteira e que na hora dela receber, o governo cria 1001 situações para dificultar. Se você for ver como é feita a correção, a pessoa que se aposenta acima do salário mínimo, ela tem uma correção muito menor do que quem se aposenta pelo salário mínimo. Quem está acima do salário mínimo é o INPC. Quem está com o salário mínimo, ele tem a correção do PIB mais a correção da inflação. Então, quer dizer, é um absurdo o que vem sendo praticado contra o aposentado, sabe? É uma pessoa que colaborou, é uma pessoa que contribuiu para o país. Se o país está do jeito que está hoje, a gente tem que agradecer esses aposentados, porque é o suor deles que nos fez chegar onde a gente está hoje. Então, eles colaboraram. E aí, na hora que eles se aposentam, a gente trata eles mal, a gente tira o dinheiro deles, a gente vai tratar o que? Aposentado que nem bandido? Tá errado. Não é assim que funciona. Então, sempre que tiver uma instrução normativa, que tiver alguma coisa que é inconstitucional, a gente vai brigar e a gente vai bater, porque isso está errado. Você não pode agir dessa maneira. Então, é uma medida provisória, então foi uma instrução normativa baseada numa medida provisória, mas que vai ter muita discussão ainda nisso, que a gente não vai deixar isso como está. Não vai deixar a pessoa ser prejudicada, porque, a princípio, o que você recebeu, se você pegou um dinheiro, você recebeu um dinheiro por uma tutela, você recebeu com ordem do juiz aquele dinheiro, você agiu de boa fé. Então, é um absurdo vir agora falar em devolução, não existe isso. E outra coisa, o que você comeu, você não vai devolver, você vai fazer o quê? Você vai vomitar para o INSS? Não existe isso. Então, é um absurdo. Isso não pode continuar, sabe? Então, a gente tem que lutar, a gente tem que se unir e provar que isso não vai. O aposentado, ele não pode ser mais prejudicado do que ele já é. Ele já foi prejudicado na hora de se aposentar. A maioria dos aposentados já entrou com fator previdenciário, que foi o quê? Mudou a regra nos 45 do segundo tempo, inventaram esse fator previdenciário para derrubar a aposentadoria. Agora eles vêm, aí você entra com a ação também, agora eles vão querer depois que você recebeu por ordem judicial, se o STF julgou de maneira ridícula, baseado em jabuticaba, baseado em Monteiro Lobato, o aposentado não tem culpa. Então, a gente vai brigar e a gente vai conseguir reverter esse quadro. Essas são as minhas dicas de hoje. Vocês fiquem com Deus e até o próximo programa Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.m.uol.com.br tatiana.r.de mundial@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Help! I need somebody.